Sejam bem-vindos a mais um estudo do nosso canal. Eu sou o André Bernardo. Quero agradecer pela sua atenção e que o estudo a ser apresentado seja de grande valor para a sua vida. Peço também a sua ajuda para o crescimento dessa obra. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para ser avisado quando postarmos novos vídeos. Dê o like no gostei para impulsionar a divulgação dessa obra. No campo de descrição deste vídeo, deixamos o link para você baixar inteiramente de graça a apresentação em PowerPoint desta aula. Então vamos começar. Subsídio de aula da lição número 12 do terceiro trimestre da revista da Escola Bíblica Dominical da editora CPAD, com o título A Sutileza da Espiritualidade Holística. Na síntese 1, nos diz o seguinte: qualquer espiritualidade que não tenha Cristo como o centro é pagã e anticristã. Estudaremos sobre os seguintes pontos. Primeiro ponto, movimento holístico. Segundo ponto, espiritualidade humana. Terceiro ponto, fundamentos da espiritualidade holística. Quarto ponto, espiritualidade holística e a Bíblia. A leitura base de hoje encontra-se em João, capítulo 14, versículo 4 a 6. Nos acompanhe na leitura. Mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Na síntese 2 nos diz assim: as palavras espiritualidade e transcendência aparecem de modo geral na mídia. É muito comum falarem que cada pessoa tem a sua espiritualidade. Ponto de atenção: Jesus Cristo é o motivo da nossa devoção. Em Cristo podemos preencher o desejo do sagrado, a sede da verdadeira vida espiritual. Primeiro ponto, movimento holístico. Para entendermos o movimento holístico, precisamos saber o que exatamente significa para compreendermos melhor a razão desta visão filosófica passar a ser inserida em vários meios da sociedade. Holístico ou holismo trata-se de uma teoria filosófica onde defende que as partes de um todo não podem existir independentes, estando conectadas intimamente. Essa palavra holismo vem do grego holos, que significa todo ou inteiro. A visão holística traduz uma perspectiva na qual o todo e cada uma de suas sinergias estão estreitamente ligadas, ou seja, na visão holística não existem partes separadas que formam o todo, mas apenas o todo. Esta visão está sendo presente em várias áreas dos meios sociais, como na área da saúde. A visão holística entende que o tratamento no paciente deve ser feito por inteiro na solução de sua doença, em vez de aplicar isoladamente tratamento nas áreas afetadas. Na área da educação física, visando com esse conceito aprimorar o corpo e a mente do atleta como um todo, resultando em maior rendimento e menos lesões. Na educação, a visão holística procura contribuir para que o aluno perceba como sendo parte integral, potencializando o convívio em grupo. Na área administrativa, a visão holística age na maneira de enxergar a empresa de forma única e não apenas como a união de áreas separadas que se juntam para realizar tarefas e trabalhos individuais. Na religião, a visão holística compreende a vida na forma como estamos no mundo, permeando todos os níveis de atuação do indivíduo, admitindo todas as religiões, não existindo um Deus, mas todos fazem parte do todo, portanto, todos são deuses. Os que não aceitam a visão holística é chamado de reducionistas, que por sua vez em filosofia é o conjunto de teorias correlatas afirmando que objetos, fenômenos, teorias e significados complexos podem ser sempre reduzidos, ou seja, expressos em formas diferentes a fim de explicá-los de forma mais simples. Segundo ponto, espiritualidade humana. A busca do sagrado é, portanto, uma necessidade humana. Há um anseio de Deus na alma de cada pessoa
como nos relata o Salmo. Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Salmo capítulo 42, versículo 1. Na antiga aliança havia uma grande dificuldade para o homem conseguir se relacionar com Deus e se aproximar do Altíssimo, devido à ruptura causada pelo pecado. Mas o ser humano sempre tentou, de alguma forma, certo ou errado, buscar pelas coisas sagradas para se relacionar com seu Deus. Então, vendo o Senhor essa busca pelo sagrado, se revela ao homem através da pessoa bendita de Jesus. Vejamos o texto. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Agora vejamos João capítulo 3, versículo 16 e 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A carência espiritual de preencher o anseio mais profundo da alma faz a humanidade ser enganada pelo diabo. Vejamos Atos capítulo 17, versículo 16. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Os cidadãos atenienses eram extremamente religiosos, mas a deuses estranhos, sendo enganados pelas sutilezas de Satanás. O holismo ou espiritualidade holística, visão sistêmica da vida, nada mais é do que antigas crenças e práticas orientais, mais precisamente uma mistura dessas crenças orientais. Como? Hinduísmo é uma filosofia de ordem religiosa que engloba tradições culturais, valores e crenças obtidas através de diferentes povos. Acreditam que a trajetória da alma depende de boas práticas na Terra. Acreditam também no renascimento. Seus rituais são recheados de meditação e oferendas aos vários deuses. São vegetarianos e politeístas. Budismo é uma doutrina filosófica e espiritual que tem como preceito a busca pelo fim do sofrimento humano e assim alcançar a iluminação. Os budistas, portanto, não adoram um deus ou deuses, acreditam no renascimento, procuram aprender a desapegar de tudo que significa transitório, resultando em autossuficiência espiritual. Acreditam que para acabar com os sofrimentos da vida devem passar por ciclos sucessivos de vida para romper o sofrimento e ascender. Taoísmo é uma religião de filosofia chinesa, baseia-se num sistema politeísta e filosófico de crenças da religião popular chinesa como culto aos ancestrais, rituais de exorcismos, alquimia e magia. Vejamos o que Paulo diz na carta aos Romanos, capítulo 16, versículo 18. Porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas a seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Vejamos também 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Essas crenças deturpam a visão da pessoa, onde através destes enganos acabam por omitir a existência de um Deus verdadeiro que criou todas as coisas, que é justo, fiel, poderoso e suficiente. E só teremos acesso à sua presença através de Jesus Cristo. Como está escrito em João, capítulo 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe outro caminho, não existe outra forma além de Jesus Cristo. Terceiro ponto, fundamentos da espiritualidade holística. A espiritualidade holística diz que tudo é Deus, tudo no universo estaria interligado. Assim, o divino, o homem e a natureza são uma coisa só. Trata-se de uma espiritualidade panteísta. Panteísmo deriva do grego pan, que tem o sentido de tudo, e de theos, que significa Deus. Se traduz por
tudo é Deus. O universo, em cada elemento, defende igualmente a existência de várias divindades ligadas aos mais variados componentes da natureza. Isso significa que é uma velha heresia com um novo formato para atrair as pessoas indefesas. Portanto, se não há um Deus pessoal, não há também uma verdade factual. Não há uma verdade absoluta. Cada um tem a sua verdade, contestando o que o próprio Jesus disse, que ele é o caminho e a verdade e a vida. Vejamos o que diz Colossenses capítulo 2, versículo 8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Quarto ponto, a espiritualidade holística e a Bíblia. O movimento holístico comete um erro fatal, esquecendo o problema central do homem, o pecado. Os seguidores deste movimento acreditam que a visão do pecado no cristianismo é um conceito superado, devendo ser substituído por uma nova expressão espiritual. Mas vejamos o que escreveu Paulo em Hebreus capítulo 3, versículo 13. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Essa visão pela busca por uma nova expressão espiritual nada mais é que pessoas com o coração endurecido pelo pecado procurando justificativas que substituam seus erros. Portanto, o holismo é sem dúvida a espiritualidade mais atraente que está na moda em nossos dias, pregando que não há um Deus, nem tampouco um Salvador, onde o homem é o seu próprio Deus e Jesus Cristo é descartado totalmente. Vejamos o que Paulo escreveu em Atos capítulo 4, versículo 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Não existe salvação através de outra forma ou expressão espiritual. Somente em Jesus seremos salvos de nossos pecados. Entram em contato com os espíritos enganadores, ou seja, demônios, potestades malignas. Os adeptos do movimento holístico religioso pensam que estão em contato com as forças cósmicas, entidades espirituais impessoais. Paulo nos adverte em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 20, sobre isso. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Esse engano será fatal se não vierem ao arrependimento pela fé. Atos capítulo 2, versículo 38. E disse Pedro, arrependei-vos e a cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Ao negar Cristo, a espiritualidade holística rejeita a centralidade da fé cristã. Estejamos atentos a esse movimento sutil que parece ser de grande importância, mas na verdade é uma heresia que ofende ao Criador de todas as coisas, o nosso Deus Altíssimo. Partimos agora para as perguntas e respostas da lição. Primeira pergunta: segundo a lição, o que é uma necessidade humana? A busca pelo sagrado é uma necessidade humana. Segunda pergunta: que fenômeno está presente em todas as culturas? A necessidade de possuir um objeto de adoração é um fenômeno presente em todas as culturas. Terceira pergunta: onde é possível encontrar a presença do holismo? Nas universidades, cinemas, currículos escolares e etc. Quarta pergunta: o que a espiritualidade holística diz? Tudo é Deus, portanto, é uma espiritualidade panteísta. Quinta pergunta: qual é o erro fatal da espiritualidade holística? Esquecer o problema central do homem, o pecado. Parabéns por você ter nos acompanhado até o final. Que estas informações conquistadas te auxiliem em seu plano de estudo. Parabéns aos professores e estudantes. Eu espero você em uma próxima aula. Amém.